Por que a gente perde interesse pela leitura? Eu fui um adolescente que leu muito. Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, aquela saga... Tinha uma saga que tinha uma menina na capa do livro, uma coisa assim, com um vestido e ela meio de lado. Não lembro mais o nome da saga. Eu li muito. Eu li que só. Mas isso só morreu. Isso foi só, ó, pum. Depois de um certo ponto da minha vida, eu parei de ler. E eu não conseguia ler. E à medida que eu fui conversando com outros amigos, eu percebi que esse não era um problema só meu. Eu me julgava, eu me criticava bastante. Mas eu via isso acontecendo com outras pessoas também. Então, em algum momento, talvez, em vários de nós, existe um ponto de virada onde ler deixa de ser legal, deixa de ser um prazer. E a gente vai perdendo o gosto, o tesão, sei lá. Mas no último ano eu sinto que eu consegui contornar essa situação. Consegui dar a volta por cima e recobrar o meu gosto e minha rotina de leitura. 33 livros! Uau! E esse vídeo é pra quem sabe te ajudar a fazer a mesma coisa. Eu sinto que minhas questões com leitura começaram junto com o processo de entrar na faculdade. Ali no terceiro ano, quando eu tava me preparando pra o Enem. Estuda. E uma vez que entrei na faculdade, então, aí foi só ladeira abaixo. E eu entendo que a gente precisa ler quando tá na faculdade. É óbvio que a gente precisa ler os conteúdos que estão lá. E eu fazia artes visuais, então era assim, muita coisa pra ler. História da arte, todas as disciplinas teóricas eram muito teóricas, então tinha muita leitura o tempo inteiro. E todos os textos muito cabeçudos, complexos, uma leitura difícil mesmo. Alguns desses textos ficaram, outros eu esqueci na semana seguinte, ou no semestre seguinte. E isso porque eu era um adolescente que lia bastante. Só que eu lia coisas de adolescente. Que aí não tem esse nível de complexidade textual que tinha naqueles outros textos lá. E eu acho que faz parte também da universidade você ter que se desafiar. Ter que ler coisas complexas e difíceis e cabeçudas porque fazem parte do assunto que você tá aprendendo ali. Ter que ler aqueles textos não era exatamente o problema. Mas talvez a didática, a forma como a gente faz essa transição muito brusca entre ser um estudante de ensino médio, um adolescentezinho, e ser o adulto, o estudante de faculdade. Ele conversa muito, gente, perdão. Fez uma transição meio brusca e eu não conseguia acompanhar. Tem o fator neurodivergência também, que sou uma pessoa TDAH. E aí, às vezes, isso pode ter atrapalhado na minha jornada. Mas o grande ponto é que essa pressa, velocidade da universidade e esse volume de coisas me afastou muito da leitura por diversão, que eu sentava uma tarde inteira e imergia dentro de um mundo incrível e ia-me embora. Porque eu não tinha mais tempo pra aquilo. Não num lugar tipo, não tenho tempo pra isso, mas num lugar de, eu literalmente não tenho tempo. Eu tenho essas 15 disciplinas que eu tenho que ler 15 milhões de textos. E agora eu queria tanto ler. E todas as vezes que eu tentava voltar pra esses livros que um dia eram minha companhia, minha diversão, eu me dava sono, me dava preguiça, não conseguia me envolver ali. E eu acho que era uma coisa de um cansaço mental que eu não sabia identificar naquele momento. Mas de toda forma, houve uma quebra de hábito de leitura. Que o meu caso pode ter sido diferente do seu. Inclusive, se quiser compartilhar aqui nos comentários como foi a sua quebra, também vai ser legal aqui pra gente entendermos uns aos outros. E aí nessa, percebendo que meu hábito de leitura havia se quebrado e querendo desesperadamente retomá-lo, tanto pela questão de diversão, quanto por uma questão de ego também, de tipo... Ei, eu sou leitor, eu sou muito leiteiro e eu vou voltar a ler, é isso. Eu cometi vários erros, né, tentando voltar a ler. O erro número 1 foi ler as coisas que eu achava que deveria ler. Sou um adulto universitário agora. Me interesso por esses temas que têm relação com arte, educação. Eu queria me aprofundar mais nos estudos desses psicólogos que estudei na disciplina de Psicologia da Educação, dessa historiadora de arte que eu achei tão incrível, esse capítulo que eu li para fazer esse fichamento para a disciplina de História da Arte. Eu queria ler coisas que eu fosse me orgulhar de bater no peito e dizer, eu li isso aqui. Eu sou muito adulto, eu sou muito intelectual. Que isso? Só que é óbvio que eu não consegui engatar com essas leituras, porque eram leituras mais duras. E eu já estava tendo que ler várias outras coisas complexas para as outras disciplinas. Meu tempo livre, tentar ler esse tipo de coisa... Pra
quê? Olhando em retrospecto agora, é meio óbvio que não ia dar certo, visto que eu estava com a mente cansada já. Por que eu ia ler um negócio que ia cansar mais a minha mente, sendo que era para ser um momento de diversão? E tem várias outras coisas que competem nossa atenção quando a gente está com o cérebro cansado. Um videogame, um filme bacana, uma série, um celular, umas redes sociais. E quando a gente está tentando recobrar esse prazer pela leitura, a gente tem que ler as coisas que são divertidas. É que eu já tô dando a primeira dica. E o meu segundo erro foi apelar pra nostalgia. E aqui pode ser que nostalgia seja uma coisa que super funcione pra você. Quando eu falo nostalgia, eu tô falando de pegar os livros que você lia na sua adolescência, na época que você se divertia lendo, que já te envolveram muito um dia, e tentar ler eles de novo. Eles eram seus livros favoritos. Eles foram momentos de pura diversão e entretenimento que te envolveram profundamente em algum momento da sua vida. E isso pode funcionar, de repente, pra você. Pode ser um dos caminhos de você voltar a pegar, ter apreço por ler. Começando por uma coisa fácil, que é algo que você já leu, algo que você já tem uma relação, já sabe que tá ali, dentro do que você gosta. Que nem um filme ou uma série consolo, sabe? Aquela série que, cara, não tô bem hoje, vou assistir aquela sériezinha que eu sei que aquece meu coração. Vou assistir de novo aquele filme que eu assistia desde criança porque ele me traz uma coisa boa e vai me consolar. Ou então não sei o que assistir, vou assistir uma coisa que blá blá blá. Sabe? Então, às vezes, a gente pode ter um livro conforto. Só que comigo não funcionou. E eu fiquei muito frustrado também, pensando mais, voltando para ter o pensamento que o problema era eu. Mas fazendo uma análise agora, eu acho que tinham vários fatores. O contexto que eu tava ainda nesse ritmo de faculdade, ler 500 coisas, de ter muitas leituras por obrigação, e minha cabeça tá cansada. Então não ia funcionar do mesmo jeito. Além de que aquelas histórias já não funcionavam do mesmo jeito pra mim. Eu já era outra pessoa, com outras referências, outra bagagem, com outras experiências de vida, que aquela leitura não me contemplava mais, já não era mais pra mim. E ela não é uma leitura menor por isso. Ela só não era pra mim. Eu não era mais o público-alvo, porque eu tinha saído daquela faixa etária e daquele momento de vida. E junto com isso, além da frustração de não ter conseguido voltar a ler como era antes, também existia uma quebra daquela afetividade que eu tinha com aquela história. Porque lendo de novo, eu percebi problemas de texto, problemas de narrativas, coisas que eu não concordava, que estavam ali nas entrelinhas e já não, sabe? Então, com alguns livros eu até perdi um pouco do encanto. Mas eu ainda acho que, de repente, super pode ser uma forma que funcione pra você. Esse vai e vem foi me gerando uma frustração tão grande que eu desisti. Os livros que eu gosto não me interessam mais. Os livros que, apesar de sim ter um lugar de ego, eu genuinamente acho interessante, eu não consigo dar continuidade. Então, por anos, eu não li nada. Eu fui me acostumando com isso, de não ler. Mas eu continuei nutrindo um apreço muito grande por livrarias. Sempre foi um rolê que eu achei muito legal, de ir lá, ver os livros, olhar as coisas. Era um rolê que eu sempre achei agradável, sozinho ou acompanhado. E numa dessas, andando por uma livraria um dia desses, no ano passado, no caso, eu achei esse livro aqui. Achei a arte bonita. Quando comecei a ler, comecei a achar interessante, levei pra casa. Fiquei completamente envolvido pela história, li tudo, me emocionei, fiquei agoniado, fiquei desesperado, passei raiva. E eu me vi sentindo de novo tudo aquilo que eu sentia quando era adolescente. E aí eu percebi o que eu tava fazendo de errado. Eu tava escolhendo os livros errados pra voltar a ler. Esse livro é um mangá. Ele é um quadrinho. E quando eu me percebi me envolvendo profundamente com essa história, eu percebi que talvez a minha ponte para voltar a ser uma pessoa que lê seja por meio de quadrinhos. Quadrinhos voltados para o público cujo qual eu faço parte, para um público adulto. Era parecido com o que eu gostava, só que numa temática talvez mais madura, complexa, ou mais alinhada com o que despertava o meu interesse, que as minhas leituras da adolescência já não conseguiam mais hoje. O autor desse livro aqui é o Junji Ito. É um mangaka de histórias de terror, bastante respeitado e cultuado para quem se interessa em mangás. Mas eu acho que o que ele faz transcende se você é uma pessoa que se interessa por mangás ou não. Se você é uma pessoa que se interessa por histórias boas, bem escritas, vale muito a pena cada segundo. E se você se interessa por terror também. Até porque eu sou uma pessoa que absolutamente não se interessa por terror, exceto terror psicológico. Só que filme de terror, slasher, gente morrendo, não, não. Mas ele conseguiu me fazer me interessar por terror, porque o que ele faz é muito inteligente. E é claro que como alguém que se interessa por arte, por desenho, isso foi um prato cheio. E eu não parei nesse livro. Na sequência, eu li mais esses aqui. E esses livros, assim como vários outros livros dele, são pequenas histórias. E isso foi uma coisa que me ajudou muito também. Esse livro aqui, cada capítulo é uma história isolada, o que quer dizer que uma não necessariamente depende da outra pra você entender o que tá acontecendo. A primeira história mesmo, ela
tem 2 páginas. E ele já te pega de cara. O desenho é muito inteligente. Eu nunca tinha visto alguém fazer jump scare com mangá em desenho. Ele é genial, mas acho que vale um vídeo só pra falar sobre ele. O que me ajudou aqui foi o livro ser composto por várias historiazinhas. Então foi muito fácil de ler 1, de ler 2, 3, 4, porque dessa forma eu não me sentia pressionado. Eu lia no meu momento e aquilo se concluía. Então eu sinto que meu cérebro tinha a resposta imediata de: olha, cara, você conseguiu. Eu não ficava com aquela frustração me roendo por dentro. Então mesmo que eu demorasse pra voltar a pegar nesse livro de novo, que foi uma coisa que aconteceu várias vezes, de eu pegar um livro, engajar com ele no primeiro capítulo e ler, e rabisca, e faz anotações, e grifa coisas, e uau, meu Deus, que livro incrível. Quando eu fechava aquele livro, às vezes eu só lembrava dele 1 mês depois, 2, 6 meses depois. Então eu ia ter que voltar e ler tudo de novo. 1 passo pra frente, 2 passos, 3 passos pra trás. Só que lendo histórias curtinhas, não. E eu acho que as pessoas subestimam muito também o potencial dos quadrinhos. E que os quadrinhos são. Facilmente é levado pra um lugar de arte menor, ser menos importante, ter menos relevância. Porque são desenhos. Tem mais desenho do que palavra. Não entendendo que desenhos também comunicam. Eita, agora ele vai... Você agora nerdzão aqui. No curso de artes visuais, a gente tem mais de uma disciplina de fundamentos da linguagem visual. É essencialmente uma alfabetização de imagem, para a gente entender, saber ler imagens, porque elas comunicam também, representam coisas muito complexas, só que a gente não tem essa base no colégio e a gente termina só recebendo isso passivamente. E eu sei que em publicidade as pessoas também estudam isso. É assim que a publicidade faz para te convencer de comprar as coisas, sem você estar percebendo o que ela tá fazendo, porque entra no nosso subconsciente. Então, por mais que não seja um texto corrido, ainda é uma leitura. E para mim, que aprecio muito coisas de desenho de arte, foi incrível estar trabalhando mais a minha leitura visual do que a minha leitura textual. Uma foi auxiliando a outra. E é por isso que o livro de criança tem muito desenho, porque está comunicando de uma forma mais acessível e está introduzindo ela na leitura. Foi meio que isso que eu fiz comigo agora. Pensando aqui agora, enquanto eu tô falando com vocês. Eu fiz esse caminho de me trazer para o texto corrido por meio do desenho. Só que um desenho mais complexo, uma parada muito mais elaborada, feita para um público mais velho. E tá tudo bem. E a partir do momento que eu consegui ler esses aqui, que são mais curtinhos, vim para mais obras dele. E eu tenho outras ali, tá? Não quis trazer tudo, mas tem mais. Entendi que era o que eu gostava. E isso foi me ajudando a criar também a disciplina de ler. E a gente vai falar disso já já. Para que eu pudesse pegar um livro dessa grossura, contando uma única história, essa história de Hokusai, que é aquele artista... Vou mostrar que é mais fácil. É o gravurista japonês que fez essa obra aqui, que é bem famosa, né? Isso aí é conhecido, ele é conhecido. Provavelmente você já viu. E lê inteira. E também é um mangá. Mas é uma lapa de mangá. Olha a grossura disso aqui, galera. Eu consegui ler inteiro, gente. No dia que eu terminei isso aqui, eu fiquei... Pra isso, eu fui estabelecendo pra mim mesmo uma disciplina de leitura. Primeira coisa que eu fiz, parei de tentar ler antes de dormir. Porque eu tava condicionando o meu cérebro a associar leitura e sono. Costumava tentar ler antes de dormir, começava a ler, me dava soninho, eu fechava, dormia. E aí, mesmo quando eu tentava ler em horários que não necessariamente eram horários de dormir, meu cérebro automaticamente começava a ver as palavrinhas, ele já, ó... Então eu aboli a leitura antes de dormir, pra mim. Você vê como é que você faz também, ninguém é obrigado a nada. Eu tô falando aqui de mim, de repente eu te ajudo aí. Sem militância aqui também. Mas eu tirei a coisa de ler antes de dormir e joguei pra de manhã. Até pra eu não pegar no celular assim que acordo. Porque eu percebi que não me fazia muito bem, eu ficava, já amanhecia meio zonzo. E o volume de informação, sei lá, a minha sensação, né, é de que o nosso cérebro não acompanha a velocidade de informação das redes sociais, da internet, ao acordar. A gente tem que dar tempo ao nosso cérebro para ele acordar tranquilo, para ele pegar, entendeu? E esquentando os motores, aquecendo a chapa, para poder você macetar ele depois ao longo do resto do dia. Então ler era uma ótima forma de trazer um estímulo bom, tranquilo, leve pela manhã e restabelecer essa coisa que eu queria tanto. É um negócio que eu tô mantendo até hoje na minha vida. Uma vez que eu fui conseguindo ler livros e mais finos e mais grossos, de quadrinhos e mangás e essas coisas, eu comecei a fazer, vamos agora tentar pegar texto corrido. E aqui entramos para a nossa próxima dica. Deixe de ser gulosa e se achar demais. Abaixe sua bolinha e se acolha. Não vai com sede ao pote de pegar um livro complexo e
e babadeiro. Você vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Eu também tô trabalhando para chegar lá. Mas vá pegar livros tranquilos, livros gostosinhos, livros fáceis de ler. Isso vai ser muito variável de pessoa para pessoa. Mas o que eu fiz foi pegar livros simples. Depois de ler um monte de coisa de terror, de Junji Ito, fiquei um pouco cansado. E aí fui ler Heartstopper. Achei lindo, uma gracinha. É muito lindo como a artista usa recursos visuais para representar como os personagens estão se sentindo. Aproveitando que eu já estava envolvido, imerso no mundo de Heartstopper, eu li os livros que são novelas do universo de Heartstopper, que são novelas de Heartstopper, mas são textos corridos. E você pode perceber que são livros, tipo, a letra é enorme, tá dando pra focar? O espaçamento também grande, então tinha o fluxo de leitura bom e alguns recursos visuais também, que é bem típico de livro de adolescente, e que abraçou a minha nostalgia. E o espaçamento de texto que facilitava também alguém que é neurodivergente, porque o meu TDAH atravessa muito essas questões, que está voltando agora a ler. Uma vez que eu consegui ler esses dois, que são desse mesmo mood, de livros com esses recursos visuais e o texto grandão, fui me sentindo mais apto para ler livro de texto corrido. E eu tinha ganhado esse livro aqui, A Gente Se Vê na Parada LGBT do ano passado, no caso 2023. Se você estiver vindo do futuro, esse vídeo tá saindo em 2024. Eu ganhei na Parada LGBT de um dos autores. E esse livro tem a mesma estrutura que os mangás de Junji Ito têm. São capítulos com histórias isoladas dentro de cada capítulo. São 6 autores, tem 6 capítulos, e cada autor vai contar uma história de uma pessoa LGBT com um recorte diferente uma da outra. Então eu fui lendo ele, entendendo que, sem essa pressão na minha cabeça, e aproveitando esse capítulo que eu tô lendo, essa história, sabendo que ela ia se fechar no final, sem aquela pressão, né, que a gente já falou sobre. E como eram histórias isoladas, dentro das próprias histórias isoladas, a gente tinha capítulos. Então era fácil de eu ler, tipo, um capítulo por manhã, às vezes eu lia 2 capítulos por manhã. Capítulos dos capítulos, que são histórias isoladas. Espero que tenha dado pra entender. Só que à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo que todos os personagens estavam interligados. E que, na verdade, as histórias se cruzavam. E eu voltei nas histórias, aí marquei. Cada cor era relacionada a uma história. E aí eu marquei de rosa, a primeira história eu marquei de verde. E aí essa história que era a história verde, aqui nesse momento aparecia o personagem da história que era a história que eu marquei de rosa. Então isso até me fez me interessar em voltar para rever algumas passagens do livro. Tem algumas coisas que me incomodaram bastante aqui também. Quebrou um pouco a minha magia com esse livro, só para deixar já alinhar as expectativas com vocês, se vocês resolverem ler. E eu vou avisar logo aqui, aviso de spoiler, não é bem spoiler. Na última história, o autor chama Marsha P. Johnson de drag queen. Marsha P. Johnson foi uma travesti foda, super importante na história do movimento LGBT. O mês do orgulho existe por causa da revolta de Stonewall, e eles estão falando exatamente disso no livro. E aí tem aqui a passagem, muitas drag queens, como a ativista Marsha P. Johnson, estavam na linha de frente dessa luta. E aí eu militei, risquei interrogações, Mona era uma travesti. Porque isso aqui pra mim me quebrou um pouco. O livro tava bem bom, esse momento. Mas no geral foi ótimo. Fui-me embora, né? Mas no geral foi ótimo ter pego mais um livro que, apesar de ser de texto corrido, ele tinha separações e histórias isoladas entre si. E aí nisso foi como exercitar um músculo, que você vai pegando peso na academia de pouquinho, você vai aumentando gradativamente. Foi o que eu fui fazendo com o livro. E na sequência eu li Rainhas da Noite, de Chico Felitti, que eu já gostava do trabalho dele enquanto podcaster, e ele estava falando sobre uma temática que eu me interesso muito, que é história de pessoas trans que existiram na vida real. E assim, elas eram babilônicas, babadeiras, treteiras, facção, muitas aventuras da vida real. E eu, devagarzinho, fui lendo de pouquinho em pouquinho, capítulo a capítulo, fui lendo de manhã ao acordar. E eu acho que esse é o grande lance, ter paciência com você mesmo. Não querer engolir o mundo de uma vez só, porque você não vai conseguir, você vai se frustrar. E entender que tá tudo bem, lê devagarzinho, lê no seu ritmo, do seu jeitinho, e você vai chegar lá. Vai chegar um momento que você vai, pegar coisas enormes pra ler. Eu tenho muitos livros na minha estante me esperando. Livros cabeçudos que eu comprei um tempão atrás, temas super sérios, super interessantes que eu quero mergulhar
e ler e adquirir esse conhecimento, como o próprio Invisibilidade, que eu comentei no Manual de Sobrevivência de Dante sobre bi e pansexualidade. Eu não consegui terminar de ler esse livro. Eu li 2 ou 3 capítulos, eu entendi que eu não estava conseguindo, pausei, eu vou voltar nele. Mas eu vou voltar com calma e com paciência e me acolhendo. Eu tenho aqui A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, Tudo sobre o Amor, Elogio à Solidão, Invisibilidade, Vencendo o TDAH Adulto e vários outros livros assim que são mais cabeçudos que eu quero muito voltar a ler, ou ler inteiro, ou se quer terminar. Todos esses eu já comecei. Mas eu tô entendendo que esse não é o meu momento agora. E o que eu fiz, eu tô lendo agora esse livro do Neil Gaiman, que são várias historiazinhas. Olha, ó, já li um bocado até. Olha o tamanho das letras. É porque as letras são miudinhas. E é um livro enorme. No dia que eu terminar esse livro aqui, gente, eu vou soltar fogos. Vou gritar, me espernear. Mas é um livro de aventura, é um romance, são histórias de fantasia. E é isso que está me divertindo agora. E é isso que está restabelecendo a minha conexão com a coisa da leitura. Então eu vou acolher isso. E a minha dica para você é acolher isso também. Independente se não é da sua área de estudo, se não necessariamente vai acrescentar para a sua vida, ou se é um autor que você tem um pouco de timidez, de vergonhinha, de admitir que você está gostando de ler, que você está lendo. Lê no conforto de sua casa aqui, ó. Calada vence, calada lê. Eu só consegui voltar a ler quando eu acolhi isso, quando eu parei de querer ler para os outros e comecei a ler para mim. Então essa é a minha dica para vocês hoje, galera. Eu espero ter ajudado e espero que você reencontre esse prazer, até porque é muito importante a gente ter hobbies. E se você pensar bem, a gente tá lendo o tempo inteiro nas redes sociais, quando a gente pega no celular, lê um artigo, lê uma notícia, lê um Twitter, lê a legenda da foto da sua amiga. Eu acho que a gente tá constantemente lendo bastante. Aí é só trocar. Só trocar também. Ai, não tô sabendo o que dizer.